intenção que precisa estar no seu coração todas as manhãs, queridos. Adorar este Deus logo pela manhã, reconhecer quem Ele é na sua vida e o que Ele fez para que você pudesse viver a plenitude da palavra que Ele tem. Se render a Ele todas as manhãs, ao levantar pela manhã, levantei, obrigado, Pai, obrigado pelo meu dia, obrigado pela vida do Senhor em mim, obrigado porque hoje eu posso viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para que eu possa viver hoje. Você precisa entender e viver essa verdade todos os dias, se render a essa vontade poderosa, e a sua vida vai viver a plenitude daquilo que Ele tem para você, querido e querida. Aleluia. Boa noite, amados. Cumprimenta o irmão que está do seu lado aí, diga boa noite, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda a este lugar. Obrigado, louvor, vocês são sensacionais. É verdade, amo a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Só vai melhorar, sabia? Aleluia. Porque Deus é bom e a palavra dele na nossa vida faz com que a nossa vida possa ser transformada e a nossa vida melhora. A palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E é assim sobre a sua vida, querido e querida. Você é o justo, justificado em Deus? Então, querido, a sua vida só vai melhorar, só vai a cada dia mais. Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre integridade. E eu coloquei um título para essa mensagem que é Vivendo com Integridade pela Palavra. Vivendo com integridade pela Palavra. E é interessante, enquanto eu refletia sobre as verdades relacionadas a essa palavra, eu me lembrei de uma conversa que eu tive semana passada com uma pessoa lá em casa e que para mim foi sensacional, porque me fez lembrar do meu tempo enquanto eu estava fazendo rema. Porque a palavra pode ser que ela já foi apresentada até você, e você já leu a Bíblia várias vezes, creio e declaro em nome de Jesus, essas verdades já estão enxergadas na sua vida, é real, mas tem aquele dia que a palavra parece que renova na sua mente e passa de apenas um conhecimento como uma revelação, sabe? E a minha oração nessa noite é que essa palavra possa transformar a sua vida de dentro para fora, que ela seja uma revelação na sua vida, para que a partir de então, coisas sejam mudadas dentro da sua vida, dentro da sua conduta, porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. Às vezes nós meditamos, lemos, ouvimos, viemos nos cultos, mas tem dias que a palavra vem e faz uma transformação sobrenatural, que você muda rotas, circunstâncias na vida. E aí eu queria que você abrisse lá em Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor lá. Bem-aventurados os que trilham caminhos irrepreensíveis, que andam segundo a lei do Senhor. Conforme nós falamos, vou falar sobre integridade. Integridade é a qualidade de ser íntegro, digno, reto, correto, pleno, perfeito, inatacável, exato. O conceito de integridade é ser inteiro, coerente, verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. Nós vivemos uma geração onde a verdade é relativa, mas Deus nos chama a sermos íntegros, fundamentados na sua palavra, que é a verdade. Só existe uma forma de viver uma vida íntegra, queridos, é vivendo pela palavra de Deus. Eu sei que o mundo está vivendo outras verdades que não fazem parte daquilo que eu e você precisamos viver, e o mundo precisa ver em nós essa integridade da palavra, mas só é possível se você estiver firmado na palavra. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: será que temos vivido com integridade segundo a palavra de Deus? Tempo para meditação. Será que temos vivido com integridade segundo a palavra de Deus?
A integridade começa no relacionamento com a palavra. Abre lá, já que você está em Salmo 119, nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Salmo 119, verso 9, diz assim: Como pode o jovem manter pura sua conduta? Aí ele já responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista diz: a única forma de manter a sua conduta é de acordo com a palavra. Por isso ele guardou no coração. Por isso ele diz lá que ele precisava guardar no coração essa palavra. Ele precisava ter essa palavra no coração para que ele andasse segundo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é o fundamento da integridade. E a integridade não vem de boas intenções, mas de encher o coração com essa verdade que é a palavra. Não é só de boas intenções, não é de coisa. A integridade está pautada, na verdade, com aquilo que está dentro de nós, que precisa ser a palavra de Deus. E aí eu queria te perguntar: como está o seu tempo com a palavra? Você quer viver uma vida de integridade? Dedique tempo à meditação da palavra, a se encher dessa palavra. E aí você pode fazer essa autoanálise, porque eu não estou aqui para te julgar. A palavra de Deus diz que eu só posso viver em integridade de acordo com a palavra, se a minha vida estiver pautada na palavra. Mas como está o meu tempo de meditação nessa palavra? É necessário estabelecer um tempo diário de leitura bíblica e de meditação na palavra. Aí eu quero te perguntar: o que mais tem preenchido a sua mente? Porque muitas das vezes nós estamos preenchendo a nossa mente com opiniões do mundo, com as circunstâncias lá de fora, com o tempo meditando em outras coisas e não meditando na palavra. Não tem como eu viver essa verdade se eu não medito nela, se ela não está dentro, se ela não entra em mim. Eu sei que não acontece aqui, mas em alguns outros lugares aí fora, as pessoas dedicam muito tempo no Instagram, no Facebook. Agora tem um tal de um dorama aí que o pessoal está, uma febre, dorama. Aí você fica lá 40 minutos, 1 hora assistindo séries, meditando em séries, passando feed, passando Instagram, mas não consegue meditar 5 minutos na palavra. É necessário que nós tenhamos tempo de meditação na palavra. Eu falo de mim, porque eu precisei colocar um bloqueio no meu Instagram. Hoje eu tenho 30 minutos diário. E coloquei no da minha esposa também. E falar nisso, vou fazer um interrompido aqui. Amor, te amo, viu? Feliz Dia dos Namorados, assim, pessoalmente, fazendo declaração pública. Aleluia. Você me ama, né, pastor? Aleluia. Eu mesmo coloquei 30 minutos no meu e coloquei no dela também. Porque quando vai atingindo lá 30 minutos, pior que o negócio é assim, né? Aí quando aparece lá 30 minutos, aí tem a opção de você mesmo desbloquear. Mais 5, mais 15, tem até a opção, ignorar hoje. É verdade. E eu confesso que algumas vezes eu já até ignorei, que você está com vontade de passar alguma coisa. Mas e aí? Quanto tempo você tem meditado? Quanto tempo você tem... Quanto tempo você tem meditado na palavra? Tem que colocar um tempo para você parar também, como é no Instagram? Porque isso eu fiz uma reflexão pessoal. Porque às vezes é uma coisa que para nós traz uma certa alegria, uma certa desejo de estar. E aí você tem que colocar limites para não gozar. Mas na palavra, você não precisa ter limite. Você pode ficar o dia todo meditando na palavra. Porque essa verdade vai transformar a sua vida. O Instagram não. As séries não. Essa verdade da palavra, sim. Ela vai transformar a sua vida. Vai te fortalecer, vai te fazer viver a plenitude daquilo que Deus tem. Integridade na palavra se prova nas pequenas coisas. Eu queria que você abrisse um outro texto aí, em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10,
diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Só um minutinho que eu... Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas pequenas, também será nas grandes. Quando você é fiel nas pequenas coisas, querido, você vai ser fiel nas grandes coisas. Mas se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas, você também não vai conseguir ser fiel nas grandes coisas. E Deus observa o nosso comportamento, mesmo em detalhes pequenos. Exemplo prático de ser fiel nas pequenas coisas: não mentir no seu trabalho, devolver o troco certo quando ele chega errado na sua mão. Hoje em dia isso torna um pouco mais difícil, porque no Pix você já pagou, está tudo certo ali, mas é algo que você precisa meditar. Não colar na escola, cumprir promessas. E aqui eu queria trazer ênfase a uma coisa: como têm sido os seus pensamentos? Porque muitas das vezes ser fiel nessas coisas é fácil, mas e ser fiel nos seus pensamentos? Pequenos pensamentos que vêm na sua mente, e às vezes você precisa repreendê-los, você precisa realmente trazer eles à luz da palavra para saber se eles são pensamentos corretos. Então a integridade, ela está voltada a pequenas coisas que você pode fazer ou não fazer. Integridade é ser verdadeiro mesmo no oculto, ser honesto mesmo quando ninguém vê. Tem um texto que ele é muito conhecido, lá em Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 ao 14. Abra lá, por favor. Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 ao 14. Diz assim: Moisés já era homem feito. Um dia saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? E o homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés, com medo, pensou: já descobriram o que eu fiz. Quero trazer alguns pontos importantes aqui, olha. Primeiro aqui, ó. Moisés já era um homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo, lá no versículo 12. Fala assim, no início do versículo 12. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali. Moisés estava preocupado se alguém estava observando o que ele ia fazer. Quando é algo que você vai fazer que é errado, você olha assim: será que tem alguém me vendo? Foi a atitude de Moisés naquele momento. Ele estava preocupado se aquilo que ele ia fazer, alguém estaria vendo. Quando você precisa se preocupar com aquilo que você vai fazer, se alguém vai observar ou não, querido, pode julgar, porque não está vivendo uma vida de integridade. Se você tem que olhar e observar, e preocupado: poxa, será que o que eu estou fazendo aqui alguém vai ver? Será que alguém vai me condenar por isso? Significa que você não está vivendo uma vida de integridade naquele momento. E olha só o que Moisés fez ainda. Viu que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e olha o que ele fez: escondeu o corpo na areia. Se você precisa esconder o que você está fazendo, querido, isso não é integridade. Isso não é correto.
Se é necessário que você esconda, que você omita, que você deixe de lado para que as pessoas não vejam, não é correto. Não é uma vida de integridade segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E Moisés sabia disso naquele momento, mesmo que de forma oculta, porque ele escondeu. Se ele teve a necessidade de esconder, significa que ele sabia que não era correta aquela atitude, que alguém o julgaria e que aquilo levaria ele a alguma coisa que não era boa para ele. No mínimo isso. E olha só, lá no versículo 14, o homem respondeu a ele: quem pôs você como chefe ou juiz? Você está querendo me matar como fez o egípcio? Querido, aquilo que você faz que é errado, vai vir à tona. Se não vier ainda nesse plano terreno, pode ter certeza que Deus está vendo. Então, não fique preocupado em viver o que é errado. Não ande fora daquilo que a palavra de Deus diz, para que você não tenha que andar preocupado com coisa alguma. E isso eu quero que você abra na palavra de Deus, porque lá ele vai falar exatamente sobre isso. Provérbios 10, versículo 9. Olha o que diz lá em Provérbios 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos, será descoberto. Quem anda com integridade, querido, anda de cabeça erguida. Quem anda com integridade, tem convicção de que aquilo que ele faz, não precisa ser escondido debaixo da areia. Não precisa ser escondido de forma alguma. Por isso ele pode andar de cabeça erguida. Por isso ele tem autoridade. E ele fala e ele vive aquela verdade. Então quem anda com integridade, anda seguro. Mas quem segue os caminhos tortuosos, será descoberto. Porque nada fica oculto diante de Deus. As pessoas podem não estar vendo, mas tenha certeza que Deus Todo-Poderoso está vendo a sua vida. Em todo o tempo, em todo momento. Então, por isso eu preciso andar com a minha vida pautada na palavra, para que eu possa andar em integridade, segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Você tem sido íntegro nas pequenas decisões do seu dia a dia? Você tem sido íntegro? Comece com seus pensamentos. Tem sido íntegro nos seus pensamentos? Porque quando você pensa errado, você crê errado, você fala errado e você age errado. Então, se você corrigir os seus pensamentos, você já começa a viver aquilo que a palavra de Deus diz, a não fazer o que é errado. Corrigindo os seus pensamentos, aquilo que vem errado, e pode vir Satanás, ele é estrategista para fazer isso. Colocar pensamentos errados na nossa mente, e aí você precisa repreender esses pensamentos errados, tirar eles, julgar eles pela palavra. Se aquele pensamento puder ser exposto no outdoor, será que você precisaria esconder ele? Ficaria preocupado se alguém visse aquele pensamento? As suas atitudes, elas só vão revelar aquilo que você começou pensando. Então você começa, opa, deixa eu refletir isso aqui. Será que isso está de acordo com a palavra? Será que essa minha atitude, porque a sua atitude só chegou a gerar uma atitude que ela se tornou primeiro de um pensamento. Será que essa minha atitude, ela pode ser exposta para as pessoas? Será que eu posso realmente expor tudo isso e eu não vou ser julgado e condenado? Comece a julgar as suas atitudes de acordo com a palavra. Alinhe as expectativas que você tem para a sua vida, para que você possa viver plenamente aquilo que Deus tem. A integridade gera testemunho e a aprovação de Deus. A integridade gera testemunho e a aprovação de Deus. A integridade traz segurança e confiança. Queria que você abrisse mais um texto, lá em Gênesis 39, versículo 9, a partir do versículo 9.
Gênesis 39. A partir do versículo 9. Vou ler um pouquinho antes, a partir do 7. É um texto muito conhecido, mas só para contextualizar. E aconteceu depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: ó meu senhor, não se preocupa conquistar sobre o meu senhor não se preocupa conquistar sobre os meus cuidados na casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. E como poderia eu cometer este mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José, dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para deitar-se com ela e nem para estar com ela. Esse texto fala sobre José e a mulher de Potifar, e ela queria que José se deitasse com ele. Só que ele era um homem reto, íntegro, e mesmo sendo colocado sobre ele toda a responsabilidade da casa de Potifar, e mesmo não tendo ninguém olhando, ele não queria pecar contra Deus. Ele decidiu viver uma vida de integridade. Mas você conhece a história, só estou contextualizando aqui um pouco, porque no final, um pouco mais à frente ali, nesses versículos, a mulher de Potifar pega a capa de José e acusa ele de que ele queria se deitar com ela. E ele é acusado, é preso, é levado à prisão. Na prisão ele passa por mais algumas situações, mas ele ainda permanece íntegro. Mas aí você pode pensar, poxa, ele permaneceu íntegro, a mulher usou contra ele ali, fez tudo o que aconteceu, mas porque ele permaneceu íntegro diante de Deus, Deus honrou a vida dele. E aí eu queria que você abrisse aí mesmo, só que lá no versículo 40, no capítulo 40, vamos ler o 41, o 40 e o 41 do versículo de Gênesis 40. Gênesis 41, vamos ler o versículo 40 e 41. Nesse momento, José ainda estava saindo da prisão, os versículos antes, ele saindo da prisão, e olha onde que José é colocado. Versículo 40 de Gênesis. Comandarás a minha casa e todo o meu povo, se governará por tua ordem, somente no trono serei eu maior do que tu. E Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Só aí. Olha só, porque José decidiu não se perverter, decidiu se permanecer íntegro diante de Deus, decidiu não se contaminar, decidiu, mesmo passando na prisão, durante todo esse tempo, Deus honrou a vida dele e colocou ele numa posição ainda muito maior, superior àquela que ele estava na casa de Potifar, superior àquela que ele talvez até gerasse expectativa no seu coração. Ele já estava na casa de Potifar como um governante, governando todas as terras de Potifar, estava ali detentor de várias coisas, podia viver uma vida até muito bacana e abundante, porém, olha só como Deus honrou a integridade dele. Então, quando você vive uma vida de integridade diante de Deus, queridos, o mundo pode até querer te julgar, as circunstâncias podem até parecer desfavoráveis, mas Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar o seu coração. Por isso, vale a pena viver uma vida de integridade. O mundo pode não te valorizar, mas Deus te vê e te recompensa. Vou repetir essa frase para você.
O mundo pode até não te valorizar, mas Deus te vê e Deus te recompensa. Então, independente da circunstância que você passar, independente da situação que vier sobre a sua vida, independente do que for, uma tentação, uma situação adversa que você falar assim, poxa, eu poderia fazer isso aqui, que talvez seria melhor, se eu me movesse nisso aqui, eu seria beneficiado. Não, querido. Se mantenha íntegro aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, porque é Deus quem está pela sua causa, é Ele quem vai te colocar em lugares altos, é Ele que vai fazer e mover coisas sobrenaturais, mesmo que as circunstâncias possam naquele momento parecer adversas. Não, querido, creia no que a palavra de Deus diz, creia no que a palavra de Deus já disse a teu respeito, que é verdade, e Ele quem vai honrar a sua vida. Só mais um texto para a gente poder partir para o final. Jesus era reconhecido por uma vida de integridade. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 16. Abre lá, por favor. Mateus 22, verso 16. Diz assim: enviaram-lhes seus discípulos, junto com os herodianos, que disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência de homens. Olha só que interessante o que esses homens falaram sobre Jesus. Olha, mestre, sabemos que és íntegro. Eles reconheceram Jesus ali como mestre e que ele andava em integridade. E que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência de homens. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O seu testemunho tem sido coerente com aquilo que você prega? Aleluia! Mais uma pergunta só, e aí a gente vai começar a ficar mais carinhoso, tá? Fica tranquilo. Aleluia! Se alguém seguisse o seu exemplo, estaria mais perto ou mais longe de Deus? É necessário que nós reflitamos com essas coisas, queridos. Porque chega do tempo de ser crente meio a boca. Chega do tempo de ser crente, aquele que chega no trabalho e aí, eu não vou contratar esse não porque ele é crente. E aí ele não é muito bom com o horário, ele não consegue cumprir com o que diz. Não. É necessário que a sua vida seja coerente com a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser o norte para mim, para a sua vida e para a sua conduta. Você precisa entender que você nasceu de novo em Cristo Jesus para viver plenamente o que a palavra de Deus diz, em todas as áreas da sua vida. Seja coerente com aquilo que você prega. Viva aquilo que a palavra de Deus diz. Não pode ser mais, o mundo não pode ser transformado pela sua vida se você anda como o mundo. Se a sua vida anda de acordo com o que o mundo diz, porque todo mundo está devendo cartão de crédito, eu também estou devendo. Não. Se reorganize, creia no que a palavra de Deus diz, comece a declarar as verdades, trabalhe, pare de gastar, se reorganize financeiramente e seja um bom testemunho. Sabe, se o seu vizinho olhar para a sua vida, ele precisa enxergar em você um referencial do que a palavra de Deus diz. Se no seu trabalho, o seu chefe ou o seu subordinado não te reconhece como alguém que é cristão, verdadeiro, mude a sua conduta pela palavra. Porque quando você faz isso, quando você anda em integridade com a palavra, Deus vai honrar a sua vida. E tudo na sua vida vai caminhar de acordo com o que a palavra de Deus diz. E aí sim, a vida do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E todas as coisas na sua vida vão avançar. Você vai prosperar em tudo. Seus caminhos serão bem-sucedidos em todas as coisas. Mas é necessário que cumpramos o princípio do que a palavra de Deus diz.
Viver com integridade é um processo, mas começa com uma atitude diária. Vou ler de novo. Viver com integridade é um processo, mas começa com uma atitude diária, com uma decisão diária. É todos os dias. Você decide, hoje eu vou viver uma vida de integridade. O que ficou no passado? Ficou no passado. Tudo que aconteceu de ontem para trás, de hoje até agora, esse minuto para trás, você não pode mudar nada, mas você pode mudar o seu futuro. Você pode determinar como vai ser o seu futuro a partir de agora. Você pode decidir, não, eu decido viver uma vida de integridade na palavra. Eu decido viver aquilo que a palavra de Deus diz, e eu vou colher dos frutos daquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu me posiciono de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, Deus te honra. Honra os seus compromissos, honra a sua saúde, honra a sua situação financeira. Tem tantas pessoas passando situação adversa na mente, a situação do mundo hoje. Porque eu estou com depressão, porque não consegue viver uma vida de integridade. Porque quando você decidir viver uma vida de integridade, sabe, de acordo, pautado no que a palavra de Deus diz, você vai ver como que até a sua mente anda de acordo e alinhado com a palavra. Você não precisa viver frustrado, pensando em situações como contas, porque você sabe que a sua vida está pautada no que a palavra de Deus diz. É Deus quem te sustenta, é Ele que te faz prosperar em todos os seus caminhos, porque você decidiu viver o que a palavra de Deus diz. Ele resguarda a sua vida em todas as situações, em todas as áreas. E aí, eu queria recapitular com vocês. A integridade começa com a palavra. Chega de meditar nas coisas do mundo. Medite na palavra. Gaste tempo com a palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A integridade se prova no cotidiano, no seu dia a dia, nas suas atitudes. Aquilo que você vai fazer no seu dia a dia, querido. Você pode decidir fazer ou não fazer. Você pode decidir. A palavra de Deus fala que eis que coloco diante de ti 2 caminhos, a bênção e a maldição. Mas Ele aconselha, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, fazer o que é certo. Escolhe viver uma vida de integridade. E essa vida de integridade vai gerar testemunho e recompensa. Quantos querem ser recompensados por Deus? Você já é mais do que vencedor. Você já é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Eu queria chamar o louvor. Você já é o que a palavra de Deus diz que você é. Mas essa decisão de uma vida de integridade, ela é diária. Você precisa decidir, se posicionar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Viver a verdade da palavra. Viver em plenitude aquilo que Deus tem. E aí eu queria te convidar a se colocar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. É real, queridos. Dá para viver uma vida de integridade pela palavra. Comece a refletir nos seus pensamentos. Comece a colocar os seus pensamentos em xeque. Não precise que o mundo julgue os seus pensamentos. Julgue você mesmo. Comece a colocar no outdoor. Eu vou pensar isso. Não, isso não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Comece a meditar na palavra todos os dias. Comece a meditar, se render o que a palavra de Deus diz. Comece a declarar as verdades que já são realidades para a sua vida. Comece a declarar, eu sou o que a palavra de Deus diz. A minha mente é sarada, o meu corpo é sarado. Eu posso viver com integridade. Comece a decidir todos os dias. Decida viver o que a palavra de Deus diz. Decida viver o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Decida se render o que a palavra de Deus diz. Quando você decide se render o que a palavra de Deus diz, pode ter certeza que você vai andar em integridade. Quando você anda em integridade, você anda de cabeça erguida, confiando no que Deus já falou a seu respeito. Você não precisa esconder nada de ninguém. Você não precisa ficar preocupado o que vão pensar. Não, preocupe-se o que Deus falou a seu respeito. Preocupe-se em viver diariamente o que Deus falou a seu respeito. Procure se posicionar no que a palavra de Deus diz. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado pelas nossas vidas pautadas na Tua palavra. Obrigado por uma decisão diária. É uma decisão diária, assim como a palavra do Senhor diz, buscar o Senhor, Pai. Como o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, nós decidimos todos os dias. Nós decidimos todos os dias, Pai, viver a vida pautada na palavra. Viver a vida pautada, Pai, na integridade que a palavra do Senhor diz, Pai. Vivendo essas verdades. Vivendo as verdades que o Senhor tem, Pai. Por isso eu creio e declaro sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, Pai. O que a palavra de Deus diz a respeito delas é que elas são poderosas em Ti para viver o sobrenatural. Que elas são, Pai, mais do que vencedoras no Senhor. Que é o Senhor que honra a atitude de integridade do coração, Pai. Eu declaro corações íntegros, corações retos, Pai. Corações retos com a Tua palavra. Corações, Pai, que vão andar em retidão a palavra do Senhor. Senhor, eu declaro, Senhor, o Senhor honrando a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Honrando eles, porque eles decidiram viver a palavra, decidiram colocar o Senhor como o único que importa, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas sendo promovidas, vivendo, Senhor Deus, no seu trabalho, um reconhecimento do Senhor, Pai. Não serão homens que irão reconhecer, os homens serão apenas instrumentos, Pai, mas eles vão reconhecer pessoas que servem a um Deus poderoso, que não vivem, Pai, à margem, mas vivem com integridade no coração, com integridade, Senhor, em todas as áreas da vida, Pai. Eu declaro, Pai, o Teu Evangelho sendo propagado e evidenciando, Pai, o Teu reino, aonde cada um de nós estivermos, Pai, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. E certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos Teus banquetes de amor eu vou